Amém, meus irmãos. Quero agradecer a presença daqueles que estão entrando aí. E eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 3. Tito, capítulo 3. Eu lerei a princípio, do verso 3 em diante. Carta do apóstolo Paulo a Tito, lá no Novo Testamento. Um pouquinho antes da carta aos Hebreus. E depois da carta a Timóteo. Tito capítulo 3, do verso 3 em diante, diz assim: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quero destacar o verso 5, onde diz assim: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus irmãos, é justamente sobre isso que nós iremos tratar nessa manhã, sobre regeneração. Nós já tivemos a oportunidade aqui de tratar a respeito da conversão. Na semana passada nós tratamos a respeito da vocação, ou o chamado de Deus às nossas vidas. E hoje nós vamos falar de outro ponto da obra de salvação. A conversão é um ponto, a vocação é outro ponto e a regeneração também é outro ponto. E hoje nós vamos ver o quanto que a regeneração ela liga esses dois pontos da vocação, do chamado de Deus e da conversão, tá? Então a gente vai tratar um pouco a respeito da regeneração e ver como que ela está ligada, ela vem em resposta a esse ponto da vocação e ela antecede a conversão, tá? Isso, meus irmãos, que nós estamos falando são aquilo que nós chamamos de elementos da salvação. Não tem como nós precisarmos qual é a ordem precisa de cada ato, de cada elemento da salvação, porque às vezes eles podem acontecer de forma instantânea. Mas essa ordem da salvação, essa ordem desses elementos servem para nos trazer algo mais sistemático, para a gente entender mais ou menos como que funciona a salvação no coração de um ser humano, no coração de um homem, né? Então a primeira coisa que acontece é que Deus chama esse homem, vocaciona ele, o chama através da palavra, do chamado externo que nós falamos semana passada, e esse chamado externo ele é aplicado internamente, que nós chamamos de vocação eficaz, de chamado eficaz, e aí então ele é regenerado, que nós veremos hoje. Após ele ouvir a palavra da salvação, o evangelho da salvação, quando ele crê nesse evangelho, ele tem a sua vida transformada, ele muda o curso da sua vida, ele se converte ao Senhor em arrependimento e fé, tá? Então, eu vou mostrar como que eles estão ligados. Tá bom? Então hoje nós falaremos então a respeito da regeneração. Se algum irmão tiver alguma dúvida,
escreva aí para nós, que eu buscarei aqui acompanhar os comentários dos irmãos, lerei e tentarei responder a esses comentários. Tá bom, meus irmãos? Nós lemos aqui em Tito, né? Capítulo 3, verso 5, tá? Falando a respeito da regeneração. Mas vamos entender o que significa basicamente esse termo, quando nós falamos de regeneração. Meus irmãos, de forma resumida, né, de forma simplista, quando nós falamos de regeneração, nós estamos falando do ato de Deus, pelo qual Ele fornece, Ele dá o princípio da nova vida. Quando Ele implementa essa nova vida no homem. Então percebam que é um ato de Deus, pelo qual o princípio da nova vida, ele é implementado, é implantado na vida do homem, no homem. Tá bom? É essa nova vida, é o princípio dessa nova vida. Essa palavra, ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Essa palavra regeneração, tá? Ela aparece apenas 2 vezes. Aqui em Tito, capítulo 3, verso 5, e lá em Mateus, capítulo 19, verso 28, quando Cristo também fala daqueles que participarão da regeneração. Somente nessas 2 oportunidades essa palavra aparece. E ela é a junção de 2 termos que significa literalmente gerar de novo, tá? Gerar de novo. Regeneração significa literalmente gerar de novo. E aqui tem um ponto importante para nós atentarmos, porque às vezes nós misturamos a ideia de gerar de novo com nascer de novo. Tá? O novo nascimento, ele está incluído na regeneração, mas ele por si só ele não é a regeneração. E deixa eu explicar por que é bom a gente entender isso. Tá? Gerar de novo, ele é diferente de nascer de novo. Por quê? Nós podemos fazer um paralelo com a questão do nascimento natural, biológico. Porque antes de nós nascermos, nós fomos gerados, não é? Quando nós somos gerados no ventre ali da nossa mãe, aquilo ali é ser gerado. Mas nós falamos que o nascimento, ele vai acontecer, a criança nasceu, ela aconteceu cerca de 9 meses depois, né? O novo nascimento, ele é a manifestação da nova geração, tá? Desse gerar de novo, de uma vida que foi gerada. Então, o novo nascimento é a manifestação daquela vida que foi gerada. Então, primeiro nós somos gerados de novo, e aí depois há uma manifestação dessa vida, que é o novo nascimento, tá? Então vamos entender dessa forma, que o gerar de novo, que é a regeneração, ela é a comunicação da vida, ela é a gerar vida, e não necessariamente um novo nascimento, porque o novo nascimento ele é a manifestação dessa vida que foi gerada. Tá bom? Então vamos entender, meus irmãos, que é essa comunicação da vida, tá? Essa comunicação da vida. Até porque nós temos que lembrar, lá em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala em Efésios 2, 1. Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então o que Ele fez? Ele nos comunicou a vida quando nós estávamos mortos. Tá? E o que é importante a gente prestar atenção também? Que essa vida não é uma oferta de Deus, é uma comunicação de vida. Deus, para aqueles que Ele eficazmente vocacionou no coração, que a palavra tocou no coração, não há uma oferta de vida, tá? Que essa pessoa ela está em condição de receber vida ou não, ela está morta, mas é uma comunicação de vida, é algo
factual, tá? Deus dá vida a essa pessoa que estava morta em delitos e pecados. Então, quando nós falamos de regeneração, nós não estamos falando simplesmente que Deus está ofertando a vida, né? Que é algo opcional do ser humano. Mas para aqueles que foram chamados eficazmente por Deus, ele implanta a vida, ele comunica a vida a essa pessoa. É diferente, tá? Ele precisa ter vida para ouvir do Evangelho, porque ele se encontra morto em delito e pecado. Então entenda dessa forma, não é uma oferta de vida, é uma comunicação de vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Tá? Como que isso acontece? Não sabemos. Nós acabamos de ler aqui em Tito que vem esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, certo? Só que um texto que fala também a respeito disso, lá em João capítulo 3, no verso 8, vai dizer que o vento sopra onde quer, comparando essa obra do Espírito Santo com o vento, certo? Ele diz assim, que o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Como que Deus opera isso? Como que Deus faz isso no coração humano? Que Deus gera, comunica essa nova vida através da ação do Espírito Santo? A Bíblia não nos fala, meus irmãos, fala que é uma obra misteriosa do Espírito Santo. Assim como o vento, nós o ouvimos, nós o sentimos, mas nós não sabemos direito nem para onde ele vem, para onde ele vai, é algo meio oculto para nós. Assim também, essa manifestação que o Espírito Santo faz em nossas vidas, nos dando vida, gerando vida em nós, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos, significado. O que significa essa questão de regeneração? Significa que Deus está nos dando uma nova vida, Ele está implantando no homem uma nova vida. A ideia é gerar de novo, o que difere de um novo nascimento. Tá? Primeiro nós somos gerados, depois, popularmente, nós falamos que nós nascemos. Esse novo nascimento, essa nova vida não é uma oferta, mas é uma vida que é comunicada ao homem, tá? Que é algo factual, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos. Quem é o autor da regeneração? Esse é o segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês. Quem é o autor da regeneração? Meus irmãos, assim como em toda a obra de Deus, nós vemos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo realizando essas obras. Por exemplo, se a gente fala da obra da criação, nós vemos textos bíblicos que falam a respeito da Trindade participando. Só que nós vemos uma função, um papel especial no Pai, o Pai sendo o Pai Criador, o Deus Criador. Quando nós falamos a respeito da obra da redenção, nós vemos também a Trindade executando a obra da redenção, certo? Mas nós vemos de modo mais especial o Filho, porque é somente o Filho que participa do nascimento, lá do seu nascimento até a ressurreição. Então é a segunda pessoa da Trindade, o Filho, que executa essa obra, né? E quando nós falamos a respeito da aplicação da obra, por exemplo, aqui a respeito da regeneração, nós vemos um papel mais voltado ao Espírito Santo. No entanto, nós vemos que a Trindade participa. Eu gostaria de destacar alguns textos, né? Eu acabei de ler aqui, Tito capítulo 3, verso 5, que fala a respeito do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que traz esse lavar regenerador, que nos traz uma nova vida. O texto que também fala sobre isso, aqui, meus irmãos, é Ezequiel, capítulo de número 11,
verso 19, diz assim: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei o seu coração, da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. Lhes darei um novo espírito. Lhes darei um novo espírito. Então a gente vê mais uma vez falando a respeito do espírito. Mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, falando a respeito dos filhos de Deus, né? Quem são os filhos de Deus? Como que esses filhos de Deus são gerados? Ele diz assim: os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas da vontade de Deus, tá? Da vontade de Deus. Paulo, em Romanos, capítulo de número 9, verso 16, ele diz assim, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Filipenses capítulo 2, verso 13, diz que é Deus quem opera, quem efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então a gente vê que as pessoas da Trindade estão envolvidas nessa obra da regeneração, que eles são os autores da regeneração, tá? Mas que de forma mais específica, mais direta, é o Espírito Santo que traz essa comunicação de vida. Ele é o autor. E aí o que a gente percebe, meus irmãos? Que isso, no termo que a gente costuma usar, que isso é uma obra monergista. O que significa isso? Significa que é só Deus que trabalha, só um que trabalha. Mono, né? Energista, obra, que é só um que trabalha nessa obra. No texto que nós lemos, vou recorrer a ele mais uma vez, lá em Tito, capítulo 3, é interessante que Paulo ele trabalha bem essa ideia, porque ele vai dizer o seguinte, né? Que não foi por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus, que nós fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então perceba que ele vem falar, olha, ele fala antes, né? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a benignidade foi manifesta em nós, porque ele diz que nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ele fala no verso de número 6, que ele derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a promessa da vida eterna. Ele vem falar de misericórdia, benignidade, não por obras de justiça, mas segundo a misericórdia. Ele vem falar sobre graça. Então percebam, meus irmãos, o que nós vemos? Nós, se a gente ligar esse verso 3 aqui ao verso Efésios capítulo 1, 2 e 3, é isso que nós vamos ver, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Nós não somos, espiritualmente falando, meus irmãos, nós não somos, para aqueles que acompanham o Voz de Série, um The Walking Dead da vida, um monte de zumbi perambulando por essa terra, né? Mortos-vivos andando sobre a face dessa terra. Não, espiritualmente falando, nós estamos mortos. Por isso nós somos passivos nessa obra da regeneração. Nós apenas recebemos a ação de Deus sobre as nossas vidas, tá? O morto, ele não tem condição de gerar vida por si mesmo. Ele se encontra morto. E é interessante que eu citei Efésios capítulo 2, verso 1, né, que nós estávamos mortos, e ali a palavra é interessante, que a palavra mortos ali é necros. Necros, da onde vem a nossa palavra
agora fugiu o termo, necrotério, perdão, desculpa meus irmãos, necrotério, né? Que traz essa ideia de estar morto espiritualmente, tá? Não é um morto vivo, é um morto espiritualmente, mortos em vossos delitos e pecados. Mortos em vossos delitos e pecados. Então o que nós vemos? Que essa obra é uma obra de um só agente, de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A Trindade opera em nós, gerando em nós vida, tá bom? Então é uma obra monergista, onde apenas Deus trabalha e nós somos passivos nessa obra, apenas recebemos a ação de Deus, tá? Essa é a segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, o autor da regeneração. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que também está vinculado a isso, é a necessidade da regeneração. Por que é necessário a regeneração em nós? Peço que os irmãos me acompanhem lá em João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Eu lerei alguns textos, irmãos que tiverem dificuldade de me acompanhar, não se preocupe, vocês podem apenas prestar atenção naquilo que eu estarei lendo. João capítulo 3, verso 3, ele diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembre-se que nós falamos que o novo nascimento, ele é a resposta, ele é a manifestação da regeneração, certo? Então ele está dizendo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí o verso 7, não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Meus irmãos, é necessário porque sem esse novo nascimento, sem a regeneração, sem uma nova vida, não tem como nós entrarmos no reino de Deus. Não tem como nós participarmos do reino de Deus. Então percebam que é critério pertencer ao reino de Deus, nascer de novo. Tá? Para pertencer ao reino de Deus é necessário nascer de novo. Paulo em Gálatas capítulo 6, ele diz assim: pois nem circuncisão, ou coisa alguma, nem a incircuncisão, diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Ele está falando a respeito de judeus e gentios, certo? Mas o que importa? O que importa de fato? Ele diz, mas o ser nova criatura, ser uma nova criatura, é isso que importa. Isso que significa alguma coisa, ser uma nova criatura. E aí nós vemos, meus irmãos, o quanto que nós somos incapazes de fazer isso por nós mesmos. Que nós precisamos de Deus operando em nós, como nós vimos no ponto anterior. Né? É interessante um texto lá de Jeremias capítulo 13, verso de número 23, quando ele diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Olha a comparação que ele fala. Um etíope que não pode mudar a sua pele, nem um leopardo que pode mudar a sua mancha. Isso é algo natural. Tá? Isso é algo natural. Ele diz assim, vocês também, vocês não podem fazer o bem, já que vocês estão acostumados a fazer o mal. Então percebam, meus irmãos, que é necessário que Deus opere em nós para que sejamos uma nova criatura, para que haja uma mudança de natureza em nós. Paulo fala em Romanos capítulo 3, verso 11, que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos, ele diz, se extraviaram e almas se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. No texto, na continuação do texto que eu li lá em Efésios, capítulo 2, verso 1, Paulo descrevendo como que Deus operou em nós, né?
que Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Paulo ele vai dizer, continuando, ele vai dizer assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, essa expressão é importantíssima, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha, ele fala a respeito dos filhos da desobediência, dos filhos da ira, nós éramos por natureza assim, meus irmãos. E aí nós vemos a necessidade de uma transformação, de nos tornarmos uma nova criatura, de termos uma nova natureza, de sermos diferentes, porque naturalmente nós somos filhos da ira, naturalmente nós rejeitamos a Deus, naturalmente nós fazemos o mal e não o bem. Isso é importante nós entendermos, senão a gente não vai entender a necessidade da regeneração. A gente precisa primeiro entender a nossa real condição, a depravação que nós nos encontramos, mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de transformarmos-nos por nós mesmos. Meus irmãos, Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação significa uma obediência, uma inclinação à vontade de Deus. E meus irmãos, somente tendo a vida transformada para nós trilharmos esse caminho de obediência. Sem essa transformação operada em nós não conseguiremos nos santificar e por consequência não veremos a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então percebam que é preciso uma mudança da condição natural nossa. Porque por natureza nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Como eu disse, incapazes de uma transformação gerada por nós mesmos. Nós precisamos que alguém de fora, no caso Deus, opere em nós. Que haja uma transformação de fora para dentro, uma ação de fora para dentro. Tá bom? E não partindo de nós. Daí nós vemos a necessidade. Aqueles que não nascem de novo, aqueles que não nascerem de novo, não entrará no reino dos céus. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Daí a necessidade. Meus irmãos, eu espero que você já tenha enxergado essa necessidade na sua vida. Enquanto você não enxergar essa necessidade, você não vai encontrar sentido na regeneração. Você não vai encontrar sentido num novo nascimento, numa nova vida, em ser uma nova criatura. Você primeiro precisa entender o seu estado de calamidade, de devassidão, até mesmo de desespero, tá? Seu estado real de depravação. Quando você entender de fato esse estado, aí você vai entender que você precisa de uma nova vida. Quando você entender isso, Deus já vai estar gerando em você uma nova vida, tá? Ao você entender o pecado, a justiça e o juízo, como nós falamos na semana passada, é porque o Espírito Santo já está operando em sua vida. Porque se o Espírito Santo não operar, você não vai entender. Então, louve a Deus quando você começar a ter essa compreensão do seu real estado de pecado, tá? De queda. E aí, então, a partir daí, começar a trilhar um caminho de uma nova criatura, de um novo ser, de um filho de Deus que agora anda no caminho de obediência, tá bom? Outro ponto importante aqui para a gente destacar, meus irmãos, é a palavra como instrumento. Por quê? Porque eu quero ligar isso àquilo que eu já disse semana passada. Quando nós falamos a respeito da vocação
do chamado de Deus, nós falamos que existe a vocação externa e a vocação interna. A vocação externa é o chamado indiscriminado, ir de pregar o evangelho a toda criatura. É a pregação que nós fazemos de forma indiscriminada para todo ser humano, para toda criatura. Todos devem ser chamados ao arrependimento e à fé. Todos, nós devemos pregar a todos aqueles que possível, o evangelho da salvação. Mas nós vimos que não são todos que ouvem, que aceitam esse evangelho. E nós vimos que para aceitar esse evangelho é necessário que o Espírito Santo atue no coração. Como nós acabei de citar, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. É uma ação do Espírito Santo, a vocação interna. A vocação externa nós que fazemos. Mas para que esse chamado externo seja eficaz no coração, isso não depende de nós. Depende da ação do Espírito Santo. Então, o que eu quero? Para ligar esses dois pontos, eu quero mostrar que a nova vida, ela é comunicada através da palavra. Daí a importância da pregação fiel das Escrituras. De sempre pregarmos o Evangelho de forma fiel, de forma clara, de forma objetiva, de forma simples. Porque o Evangelho é a palavra que gera vida, meus irmãos. Tiago, capítulo 1, diz assim, verso 18: Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Algumas páginas à frente, Pedro vai dizer assim no capítulo 1 da sua primeira carta, no verso 23. Pois fostes regenerados, não por semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha que interessante, nós fomos regenerados não por semente corruptível, mas por semente incorruptível, que é por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Ela é viva e permanente. Então, meus irmãos, é através da palavra que o Espírito Santo vai nos gerar vida, que vai permitir que tenhamos um entendimento da palavra do Senhor. Acho interessante um episódio lá de Atos capítulo 6, quando se fala a respeito de Lídia, no verso de número Atos 16, verso 14, diz assim, que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha o que aconteceu, ela escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olha como que Deus opera através da palavra. Ela estava escutando a pregação. E aí Deus abre o coração para que ela entenda as coisas que Paulo estava pregando. Meus irmãos, há essa iluminação da mente e do coração para o entendimento da palavra de Deus. E isso é uma ação soberana e sobrenatural de Deus. Há uma mudança na compreensão. Antes, como nós vimos semana passada em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13 em diante, que o homem natural não entende, não aceita as coisas de Deus. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando a gente vê Lídia compreendendo, discernindo o que Paulo falava, nós já estamos vendo que Deus gerou nela, no coração dela, uma nova vida, comunicou uma nova vida para agora um entendimento. Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminado os olhos do vosso coração. É isso que acontece, meus irmãos. É isso que a palavra faz em nós.
A pregação da Escritura com a ação do Espírito Santo em nossas vidas gera essa iluminação do nosso coração, para a compreensão, para o entendimento da palavra de Deus, do Evangelho da nossa salvação. Tá? Então a palavra é um instrumento utilizado por Deus para gerar vida em nós. Tá bom? Sem pregação do Evangelho, sem pregação da palavra, não há nova vida. Entenda isso. Tá bom? Por último, eu quero destacar quais são os efeitos. Quais são os efeitos dessa nova vida? Claro, acabamos de falar que você tem uma nova vida, você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza, certo? Mas há algumas mudanças radicais em nós, meus irmãos, que eu gostaria de pontuar. E a primeira mudança radical que existe em nós é a mudança da disposição da nossa alma. Há uma mudança radical na disposição da nossa alma. O que eu quero dizer com isso? Que antes, meus irmãos, nós estávamos pendendo para algo, para o mal, e agora nós pendemos à vontade de Deus. Quer dizer que nós sempre vamos fazer a vontade de Deus? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que agora nós podemos nos inclinar ao bem. Tá? Há uma mudança, uma disposição radical de mudança na nossa alma. Por exemplo, tudo aquilo que diz respeito à nossa natureza, ao nosso ser, o nosso intelecto muda. Eu acabei de ler aqui em Efésios, capítulo 1, diz que há a iluminação do coração. A iluminação do coração. Um texto semelhante a esse, Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, ele diz assim: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Há um efeito em nosso intelecto, meus irmãos. Aquilo que nós não compreendíamos, nós passamos agora a compreender. Nós passamos a compreender. Agora há um conhecimento da vontade de Deus. O nosso intelecto é transformado, o nosso intelecto é iluminado. Nós nos tornamos uma nova criatura. Paulo fala em Colossenses capítulo 3, verso 10, ele diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha os termos que ele usa, né? Conhecimento, iluminação da mente, iluminação do coração. Agora há um entendimento da vontade de Deus. Ou seja, o nosso intelecto muda, a nossa compreensão das coisas muda, tá? Essa é uma mudança radical no nosso ser, na nossa alma, tá bom? O efeito no nosso intelecto, um efeito na nossa vontade. Eu citei aqui Filipenses capítulo 2, verso 13, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Agora há em nós a ação de Deus. Deus efetuando em nós o seu querer. A nossa vontade agora, ela é direcionada por Deus. Um texto muito claro com relação a isso é o de 2 Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso 5, Paulo diz assim: Ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus. Percebam que Paulo está orando pedindo para que haja uma ação de Deus, uma condução de Deus sobre a vontade daquele povo. Que o Senhor conduza ao vosso coração ao amor
de Deus. Tá? Outro texto próximo a esse é Hebreus, um pouco à frente, capítulo 13, verso 21, o autor de Hebreus diz assim: vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Olha, que Deus vos aperfeiçoe, que o Deus vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável. Então percebam que é uma mudança radical da nossa vontade. Antes, a nossa vontade era simplesmente os nossos prazeres, né, como no texto de Tito que nós lemos, né, andando segundo os nossos prazeres, segundo as nossas vontades. Éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas agora há uma mudança de vontade. Por quê? Porque Deus opera em nós. Deus opera em nós. Opera de forma daquilo que é bom, daquilo que é agradável à sua vontade. Então há uma mudança radical, meus irmãos, nas nossas vontades. Há uma mudança radical nas nossas emoções, naquilo que nós sentimos, meus irmãos. Eu acho interessante, né, o desejo de Davi, no Salmo de número 42, que eu acho que é essa vontade que o cristão tem. Deve, pelo menos, se imagina que deva ter. Aquele regenerado, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Eu quero Deus. Eu desejo Deus. A minha alma suspira por Deus. As minhas emoções agora são direcionadas a Deus. Interessante que lá no Sermão do Monte, Cristo fala de emoção, né? Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram. Que choram por quê? Choram por causa do seu próprio pecado. Choram por causa do pecado que habita nesse mundo. Esses são os que choram, que sentem o peso do pecado, mas serão consolados. Deus opera em nossas emoções. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 8, Pedro fala o que aconteceu conosco e em nossas emoções. Ele diz assim, olha: a quem não havendo visto Cristo, nós não vimos Cristo, certo? Ou alguém aqui viu a Cristo já? Pessoalmente? Eu acho que não. Mas ele diz: a quem não havendo visto, a mais. Vocês amam aqueles que vocês não viram, no qual, não vendo agora, Pedro diz, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós não vimos, mas nós amamos. Nós não vimos, mas nós cremos. E por crermos nós nos alegramos. As nossas emoções são transformadas agora, meus irmãos. Então, primeira coisa que eu quero destacar: quais são os efeitos da regeneração? Uma mudança radical em tudo aquilo que diz respeito à nossa existência, à nossa alma. Por exemplo, o nosso intelecto ele é transformado, a nossa vontade é transformada, as nossas emoções são transformadas, tá bom? Outra coisa, que essa mudança é uma mudança instantânea. É uma mudança instantânea, meus irmãos. Entenda o seguinte: a obra da regeneração não é uma obra gradual, em que você vai nascendo de novo, em que você vai tendo vida, uma nova vida. Não é isso. Não existe, meus irmãos, estado intermediário entre a vida e a morte. Não há estágio intermediário.
entre esses dois estados. Ou você está vivo, ou você está morto. Assim é na regeneração. Ou nós temos vida, ou nós não temos vida. Ou nós temos vida em Cristo, ou nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, essa mudança da morte para a vida é uma mudança instantânea. Não é que você está morto, você passa a ter lampejos de vida, suspiros de vida, e ali é um processo em que você vai tendo. Não, ou você está morto ou você está vivo. É uma ação, é um processo, é uma mudança instantânea. O que difere, meus irmãos, da santificação. Por exemplo, se nós em outra oportunidade tivermos o privilégio de tratarmos da santificação, vocês verão que a santificação ela é um processo. Que nós estamos num processo de santificação, que essa sim ela é gradual. Mas a regeneração não. A regeneração ela é factual. Ela é um ponto, tá? Você passa da morte para a vida. Tá bom? E outro ponto importante, meus irmãos, aqui é nós entendermos que essa mudança é uma mudança na vida subconsciente. O que eu quero dizer com isso? Como que ela pode ser percebida, se ela é no subconsciente? Apenas pelos seus efeitos. Como que eu sei que uma pessoa foi gerada de novo? Como que eu sei que uma pessoa foi regenerada pelo Espírito Santo? Tem como eu saber? Assim como uma criança nasce, ela foi gerada no ventre materno. Tá bom, nós sabemos ali que aquela mãe está grávida, que uma vida foi gerada no ventre dela, certo? Que ali, agora, através de um exame de sangue, através de um exame de gravidez, de um ultrassom, a gente sabe que ali foi gerada uma vida. E posteriormente, essa vida vai se manifestar no nascimento. Como que nós sabemos, na questão espiritual, que uma vida ela foi gerada novamente? Se isso opera no subconsciente, se isso opera de forma invisível aos nossos olhos. Somente vendo os efeitos. Somente quando nós vermos a vida, a manifestação da vida de fato acontecendo. Os efeitos dessa nova vida. Então, olha a importância, meus irmãos, de nós evidenciarmos, através das nossas práticas, da nossa vida, do nosso dia a dia, que de fato nós fomos regenerados, que nós somos uma nova criatura, um novo homem, salvos em Cristo Jesus, regenerados pelo Espírito Santo. Somente através dos efeitos, essa nova vida só é percebida através dos efeitos, dos resultados, tá? De uma nova vida, uma nova criatura. Éramos assim e agora somos assim, tá? É somente assim que nós podemos perceber todas essas coisas, tá bom, meus irmãos? O que nós vimos nessa manhã? Nós falamos a respeito da regeneração. Nós vimos que a regeneração é o ato pelo qual Deus, ele comunica, ele implanta a nova vida ao homem, ao ser humano. Significa literalmente gerar de novo, meus irmãos. Gerar de novo. E esse gerar de novo não é uma oferta de Deus, é uma comunicação de vida. Deus comunica a vida, Deus dá a vida de forma ativa, tá bom? A nós. Quem é o autor dessa regeneração? A Trindade. Mas de forma mais específica nessa obra, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito regenerador. Mas nós vemos que é uma obra única e exclusivamente de Deus. Tá? É uma obra monergista, onde apenas Deus trabalha. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida, ou seja, nós apenas recebemos essa ação de Deus, nós somos passivos nesse tipo de obra. Qual é a necessidade da regeneração? Ela é necessária porque sem ela nós não veremos a Deus. Sem regeneração, sem um novo nascimento, nós não entraremos no reino dos céus. Ela é necessária porque nós não temos como mudar a nossa própria natureza.
Então é necessário que Deus opere em nós essa mudança, porque nós somos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Então é necessário que Deus nos dê uma nova vida, porque sem essa nova vida não veremos o Senhor. Qual é o instrumento que Deus usa para gerar essa nova vida? A palavra, o evangelho da salvação. O evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós cremos no evangelho, é porque o Espírito Santo está iluminando o nosso coração. Iluminando o nosso coração para o entendimento, para a compreensão, para o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. É a palavra que é esse instrumento. Quais são os efeitos dessa regeneração? Os efeitos é de uma mudança radical, meus irmãos, na nossa alma, nos aspectos da nossa vida. Por exemplo, o nosso intelecto, ele é transformado. A nossa vontade agora ela é conduzida pela vontade de Deus. As nossas emoções, nós amamos, nós nos alegramos, nós suspiramos por Deus agora. O Deus que outrora nós fugíamos, o Deus que outrora nós rejeitávamos, agora nós amamos esse Deus, suspiramos por esse Deus, desejamos esse Deus. Essa mudança é uma mudança instantânea. Nós saímos da morte para a vida, não há estágio intermediário entre a morte e a vida. Ou nós estamos vivos ou nós estamos mortos, certo? E essa mudança ela só é percebida através dos seus efeitos. Através dos seus efeitos. Ou seja, nós precisamos evidenciar externamente aquilo que Deus operou em nós internamente. Nós precisamos evidenciar que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a regeneração, meus irmãos. Eu espero que você que hoje nos ouve já tenha desfrutado dessa obra graciosa e grandiosa de Deus. Se você ainda não desfrutou da obra da regeneração, eu peço que Deus opere na sua vida de forma soberana, para que a tua vida seja transformada e que você passe a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E que através desse novo nascimento, você esteja apto, habilitado para entrar no reino de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Um grande abraço. Até mais, meus irmãos.